A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar com a juíza Maília dos Santos Avataro. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o chamado depoimento especial. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Maíra. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente falar sobre esse tema tão importante hoje. E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste o chamado depoimento especial? Em que casos esse procedimento é aplicado? O depoimento especial foi o nome dado para a entrevista forense da criança dentro do processo penal. Quando a criança é vítima ou testemunha de um crime grave, a gente precisa de ouvi-la para estabelecer o que é que realmente aconteceu e poder punir o agressor se for o caso, né? E essa oitiva, ela era realizada de maneira tradicional, assim como é realizada com um adulto, numa sala de audiência, na presença do advogado, do promotor e do juiz, porém, percebeu-se a necessidade de adaptar esse procedimento quando a gente está falando com uma criança. Uhum. E o título dado, então, a esse procedimento adaptado é o depoimento especial, em que a criança ela é ouvida por um profissional da saúde que passou por um treinamento específico para ouvi-la e numa sala adaptada, acolhedora para o seu tamanho, para a sua idade. E o advogado, o promotor, o juiz e, se for o caso, o acusado permanecem na sala de audiência acompanhando por um sistema de videoconferência. Uhum. Dessa forma, então, a gente pode evitar a submissão da criança a esse nosso aparato estatal, que é muito formal e não consegue obter as informações com qualidade de uma criança que ainda está em estágio de desenvolvimento. Uhum. E, doutora, conta para os nossos ouvintes um pouquinho sobre o que a nova Lei 13.431 de 2017 dispõe sobre o depoimento especial. O que é interessante a gente destacar para os ouvintes? Essa lei, ela é de 4 de abril de 2017, ela entrou em vigor agora esse ano, em 2018, né, em 5 de abril, 4 de abril de 2018. E essa legislação, ela veio para o que a gente chama de positivar, de tornar a lei aquilo que já vinha sendo aplicado por uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, né, que é o estabelecimento do depoimento especial. Além do depoimento especial, é importante lembrar que a lei ela prevê uma escuta qualificada em âmbito da rede de proteção das crianças. Quando a gente fala em rede de proteção, a gente tem que lembrar dos órgãos, em especial do município, que fazem parte desse aparato estatal na proteção da criança. Aí estão Secretaria de Saúde, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar. Então, a legislação ela também prevê que essa escuta qualificada de uma criança que foi vítima de algum abuso ou testemunhou algum abuso seja realizada de maneira por pessoas capacitadas, que passaram por treinamento específico, ao invés de serem ouvidas, por exemplo, por um delegado de polícia, por um escrivão, por um investigador, que não passaram por essa capacitação. Uhum. Então, a legislação veio trazer essa alteração, essa primeira escuta qualificada, e também transformar em lei o procedimento do depoimento especial, que antes era só previsto na recomendação número 33 do CNJ.
Uhum. E, doutora, conta pra gente também quais são as origens do depoimento especial e quando que ele chegou no Brasil? Bom, falar das origens do depoimento especial no Brasil não pode ser sem falar do atual desembargador, né, porque ele era juiz, né, o desembargador da Auto-S César, do TJ do Rio Grande do Sul, pois foi ele que implantou o projeto piloto do depoimento especial, que era chamado de depoimento sem dano. Uhum. Ele veio lá em 2003, junto com a promotora e com a psicóloga que trabalhavam lá na Vara de Infância e Juventude de Porto Alegre, com esse projeto piloto, porque ele sentiu essa necessidade de ouvir as crianças de uma maneira mais acolhedora. Ele sentia que crianças e adolescentes... eu vou fazer um parênteses aqui para dizer que toda vez que eu falo criança, eu estou falando de qualquer pessoa que tenha menos de 18 anos. Sim, porque é um parâmetro vai ficar mais claro, né? E aí ele sentiu essa necessidade, então, de escutar as crianças de uma maneira diferente, em vez de submeter elas a esse sofrimento que tá na frente de um monte de gente desconhecida, só faz perguntas sobre um episódio que já foi agressivo, né? Então, juntamente com a promotora de justiça e com a psicóloga da época, eles começaram a estudar sobre como eram realizadas as oitivas em outros países, né? Os modelos principais, a gente pode lembrar aí da Argentina e da Inglaterra. Na Inglaterra é um sistema de videoconferência que funciona muito parecido com o que foi escolhido pelo Brasil. E na Argentina é um modelo chamado de câmara de Gesell. É um pouquinho diferente, porque não tem essa comunicação simultânea entre as salas, porém existe também adotado aquele vidro que se enxerga de um lado e não do outro, para acompanhar a escuta da criança, então. E aí, estudando esses dois modelos, foi implantado esse projeto piloto lá em Porto Alegre, por esse desembargador, né? E depois, esse projeto, em 2008, ele foi abraçado pela Associação dos Magistrados como uma boa prática da infância e, posteriormente, foi adotado também pelo Conselho Nacional de Justiça esse modelo, essa sugestão de escuta da criança. A partir disso, foi feito o projeto de lei, né? Demorou um pouco para ser aprovado e chegou-se, então, à edição da lei atual, né, 13.431 de 2017. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as principais vantagens dessa técnica? Conta pra gente o que era mais problemático na escuta de crianças e vítimas de violência antes da gente estar falando em depoimento especial. Bom, iniciando pela segunda parte da sua pergunta, o que era mais problemático a obtenção da prova de um relato fiel ao que realmente aconteceu. Quando a gente está falando de criança que está ainda em desenvolvimento, com o sistema cognitivo em formação, com o sistema de linguagem ainda diferente do adulto, né? Ainda existem autores que brincam e falam assim que quando um adulto vai conversar com uma criança sobre um assunto mais sério, essa criança ela escuta como se fosse uma língua que ela desconhece. E também não se consegue fazer entender, porque a linguagem, o sistema cognitivo dela ainda está em desenvolvimento, é muito diferente do adulto. Então, conversar com uma criança num ambiente hostil, como é o do fórum, numa audiência, que está se apurando um crime, que já é um crime grave, né? No caso das crianças, é muito comum um abuso sexual. Então, era muito difícil para todos os profissionais do direito envolvidos e também para a criança passar por isso. A gente via que, ao invés de proteger, estava causando um dano maior à criança do que aquele sofrido pelo crime. E o relato dela, muitas vezes, tornava difícil entender o que realmente tinha acontecido. Sim. Justamente por essa dificuldade de comunicação entre um adulto querendo fazer uma entrevista para a qual ele não é capacitado e a criança. Então, com a implantação do depoimento especial, eu vejo como a principal vantagem essa proteção da criança, que tem que ser o foco, e não a produção da prova. A produção da prova é uma consequência. O objetivo principal da legislação é proteger a criança, evitar que ela passe por essa revitimização, por esse novo dano, que é o que causa quando é submetida a todo esse aparato estatal.
E, consequentemente, também houve em muitos casos, a produção mais qualificada da prova, né? Um relato mais fiel àquilo que aconteceu, porque uma pessoa que passou pela capacitação para entrevistar a criança, ela sabe o que perguntar e como perguntar. Muito melhor do que um operador do direito que não passou por essa capacitação. Sim. E, doutora, aproveitando que a senhora tocou no assunto, como é feita essa capacitação dos profissionais que realizam a oitiva, que fazem essas entrevistas com as crianças? Eu acho importante destacar que qualquer profissional pode passar por essa capacitação se for um profissional que atua aí na área da infância ou do direito criminal. Não precisa ser necessariamente um profissional da saúde, pode também ser um operador do direito, um investigador de polícia. Porém, a lei trouxe aí a sugestão de que seja realizado sempre por um profissional da saúde, um psicólogo, né, ou um assistente social, porque na base da sua educação já aprende técnicas aí de entrevista diferenciadas. O Tribunal de Justiça do Paraná já tem um curso em andamento para capacitar os seus profissionais, vem renovando esse curso, inclusive por a distância, a EAD, né, tentando, então, qualificar os nossos profissionais, mas cada um dos órgãos se comprometeu, no Paraná, a capacitar os seus próprios profissionais. Acho legal aqui a gente lembrar de alguns protocolos que vêm da própria psicologia cognitiva, que são a técnica da entrevista cognitiva, alguns protocolos que vieram dos Estados Unidos, são chamados NIT e o NCAC. Esses protocolos, a gente empresta eles da psicologia, né, da entrevista, para direcionar aí a entrevista forense. E, doutora, como que está atualmente o processo de implementação do depoimento especial? Ainda precisa de muita estrutura? Com certeza, Jéssica. Todos os tribunais, eles vêm empreendendo os esforços necessários para a capacitação dos seus profissionais e para a estrutura física. Ainda falta espaço de estrutura física em muitos fóruns, né? E não só em fóruns, mas também em delegacia, Secretaria de Saúde, que tiver que fazer esse atendimento inicial da criança. Porém, eu acredito que o maior desafio ainda é a falta de profissionais para realizarem o procedimento. É necessário que seja investido aí pelo poder público, tanto no âmbito do judiciário como do executivo, para que sejam realizados os concursos, para que sejam contratados esses profissionais e que passem por um treinamento adaptado, porque também de nada adianta ter esse profissional no quadro de pessoal se ele não tiver o treinamento adequado. Mas eu gostaria de destacar que o Tribunal de Justiça do Paraná está muito comprometido com isso, e até aí acredito que até o comecinho do ano que vem, todas as comarcas tenham recebido ao menos a estrutura física, né, que é os aparelhos de gravação de som e vídeo ambiente. E, doutora, quando a gente fala em um maior acolhimento e atenção à vítima, é necessário a gente pensar em mais preocupação do Poder Judiciário com essas questões? Sim, com certeza. Porque quando comentamos no início que a gente está falando aqui principalmente de processo penal, né? Então, quando tem uma vítima direta de um crime, na legislação processual penal, a gente não vê essa preocupação da própria lei, em acolher a vítima, mas principalmente de punir o agressor. Então, não só do Poder Judiciário, mas a própria lei tem que implementar mecanismos que protejam a vítima, que evitem um dano psicológico à sua integridade psíquica maior, às vezes, do que o próprio crime acabou agredindo. Então, a gente deve priorizar aí a interdisciplinariedade, né? É preciso reconhecer, já pela legislação, que a gente não é autossuficiente, a gente precisa de outros profissionais, de outras ciências, que juntas vão caminhar para um resultado melhor. E, doutora Mayra, de modo geral, quais são os desafios dos operadores do direito na apuração desses casos que, infelizmente, envolvem violência contra a criança e adolescentes?
Bom, a apuração de um crime, ele depende, em especial, e há estudos que mostram isso, que os operadores do direito destacam demais, a prova testemunhal, a prova oral. E num crime contra criança e adolescente, é muito comum que ocorra no âmbito familiar, que seja alguém próximo da criança. Então, é complicado a gente conseguir um relato fiel de uma pessoa que passou por esse abuso, ainda por uma pessoa próxima. Então, quando a gente depende de uma prova testemunhal, a gente está falando de dependência de memória. Uhum. E a gente sabe que a memória, ela é vulnerável, né? Ela pode sofrer interferências internas do nosso próprio cérebro, do nosso próprio sistema cognitivo, como externas. Sim. Então, o maior desafio do operador do direito é conseguir extrair essa memória, ajudar na extração dessa memória, né, fazendo as perguntas corretas, seja para a criança, para o adolescente ou até para o adulto. Né? Uhum. Então, acredito que o maior desafio realmente está em entender que a memória é vulnerável e que a gente tem que respeitar o tempo também, quando a gente está conversando com um entrevistado, né? E diminuir o tempo entre o fato e a entrevista. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a juíza Maíra dos Santos Avataro. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o chamado depoimento especial. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora, a senhora pode contar um pouquinho sobre o seu livro, Depoimento Especial, Aspectos Jurídicos e Psicológicos de acordo com a Lei 13.431 de 2017? O que a senhora destacaria para os nossos ouvintes sobre essa obra? Bom, o livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado, e quando a gente escolhe seguir o mestrado, é muito difícil escolher um tema com que se identifique, com que a gente realmente vai passar 2 anos estudando. E, para mim, quando eu encontrei esse tema, eu não conseguia mais parar de ler. Uhum. Então, foi assim que eu escolhi e foi assim que virou um livro, né? Foi publicado em agosto desse ano. Então, eu tentei trazer um pouquinho dos meus desafios da prática, né? Um pouco da teoria, e um pouco da psicologia que eu estudei, mas quero deixar claro aqui que só, né, não tenho formação nenhuma na área psicológica, só na área do direito mesmo, mas me interesso muito e estudei para poder entender um pouco melhor também esses aspectos da psicologia e por que tanto a gente precisa dessa interdisciplinariedade. Então eu tentei trazer para o livro esses aspectos realmente teóricos e práticos e do desafio aí do dia a dia, o que eu sentia mais dificuldade, poderia também ajudar outra pessoa a entender. Uhum. Eu acho que quando a gente falou da questão dos desafios dos operadores do direito, esse é um deles, né, doutora? Essa interdisciplinariedade com outras áreas, né, para tratar dessas questões, principalmente quando a gente fala em crianças e adolescentes, né? Com certeza, a gente precisa realmente abraçar que não é porque a gente está falando de um processo penal ou de um processo judicial que é só o operador do direito que está envolvido. A gente tem que levar em conta aí que a vítima precisa de uma atenção especial, muitas vezes o réu, dependendo do crime, também precisa de uma atenção especial, e a gente precisa de andar de mãos dadas com essas ciências que podem trazer só aspectos positivos para o direito. Uhum. E, doutora, para quem tiver interesse em adquirir o livro, como proceder? O livro está disponível no site da editora De Plácido, que é www.livrariadeplácido.com.br. Por enquanto, é só no site da livraria ou no site da Amazon. Uhum. E, doutora Maíra, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre como tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área. Bom, eu vou completar 6 anos de magistratura mês que vem, e nesses 6 anos
eu sempre atuei na área da infância e na área criminal, então eu me identifico muito, né, com a infância, e eu acho que é o lugar em que o Poder Judiciário, a esfera do direito, né, o aspecto do direito, que o Poder Judiciário tem mais chances de intervir em prol de um adulto responsável e saudável. Então, aqui a gente sabe que falta um pouco de estrutura física e de profissional para nos ajudarem, mas essa questão de proteger a criança e de poder participar de alguma forma na formação dela como um adulto responsável, que depois vai trazer frutos para o seu próprio país, é o que mais me desperta interesse nessa área, né? Muitas vezes a gente encontra com adultos ali no trabalho, no dia a dia, que sente que já está um pouquinho mais para lá do que para cá, que a gente não pode fazer muito para ajudar. E quando lida com criança, com adolescente, é muito importante essa intervenção precoce do Estado, da sociedade, da família, para colocar no caminho certo, para poder ajudar, para que faça escolhas conscientes no futuro. Então, esses são aí os meus desafios e os meus gostos pelo direito da infância. E o que ainda precisaria ser aprimorado, doutora, pelo poder público de uma maneira geral, nessa proteção das crianças e dos adolescentes e vítimas de violência? Lá o artigo 227 da nossa Constituição deixa bem claro que a criança ela é prioridade absoluta. E isso vale para fins de destinar orçamento público, para fins de ações sociais. Então, é preciso realmente conferir essa prioridade absoluta. Como eu coloquei agora há pouco, né? Por que a criança merece tanta atenção? Porque ela ainda está em desenvolvimento, ela precisa de alguém para pegar na mão dela, seja do Estado, ou da família, ou da sociedade, para ajudar ela a se desenvolver completamente. Então, é preciso que o Estado realmente reconheça seu papel de intervenção, quando necessário, e com os investimentos bem direcionados para a área da infância e para o desenvolvimento do adulto responsável. Doutora, eu acho que é bem importante a gente destacar também para os nossos ouvintes como eles podem fazer para denunciar uma violência, um abuso contra crianças e adolescentes. A quem eles podem recorrer em uma situação como essa? O primeiro contato, quando se fala em abuso de criança e adolescente, ele é com o Conselho Tutelar, que é um contato mais imediato. É óbvio que as delegacias de polícia, em especial as cidades que têm delegacia especializada, elas têm um setor só para receber essas denúncias, que podem ser anônimas, inclusive. Mas o Conselho Tutelar é quem vai conseguir atender de um modo mais rápido e próximo à criança quando estiver em situação de abuso. Então, e a denúncia ao Conselho Tutelar, ela também pode ser anônima, né? Mas ela deve ser fundamentada, deve se explicar o que está acontecendo e por que acredita que a criança está em situação de risco. Eu acho interessante a gente destacar para os ouvintes que a escola e a comunidade, de uma maneira geral, também tem responsabilidades, né, com relação às crianças. Não é só, quando a gente fala nas crianças, a responsabilidade não é só da família, né, doutora? Então, se alguém souber de alguma situação, principalmente de alguma violência, essa pessoa tem o dever também de denunciar. Com certeza, né, como a gente colocou aqui, que a própria Constituição coloca que é dever da família, do Estado e da sociedade. Então, se a gente vive nessa comunidade e enxerga ou desconfia que uma criança está sendo vítima de qualquer tipo de abuso, a gente destaca aqui o abuso sexual, mas qualquer abuso psicológico, físico, deve ser relatado. E a escola também, que tem as professoras normalmente elas têm, ou a coordenadora da escola, tem um relacionamento um pouco mais próximo com a criança, ganha a sua confiança, o seu carinho de uma forma mais fácil. Então, pode ser que a primeira pessoa procurada pela criança seja alguém da escola. Então, tem o dever também de relatar, né? E qualquer órgão que tome conhecimento vai saber direcionar para as providências necessárias.
Doutora Maíra, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse tema tão interessante que a gente discutiu aqui hoje, que é o depoimento especial. Jéssica, obrigada pelo espaço, e eu acredito que para os nossos ouvintes o mais importante seja esse acordar para que quando está acontecendo possa denunciar e que procure o atendimento especializado necessário, né? E que incentive a criança a falar sobre o assunto da maneira adequada para a sua idade, lógico, mas é muito comum a gente encontrar casos em que abusos vinham acontecendo há anos até que a criança entende que aquilo é errado, porque faltou aquela informação lá atrás do que é certo, do que é errado, do que é normal, do que não é normal. Então a gente tem que conversar com as nossas crianças, eles têm que entender o que é legal, o que não é, e que eles podem falar, e que eles têm um canal para falar, e que a gente, né, no poder aí, público, está se preparando para receber eles para falarem. Então, acho que para os ouvintes o principal é que saibam denunciar e que saibam identificar quando está acontecendo uma situação aí anormal envolvendo uma criança. Doutora Maíra, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Amapar e até uma próxima vez. Obrigada, Jéssica. Até a próxima. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3h da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá! A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.